Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi ontem. Eu dialogava com uma amiga quando ela comentou que gostou muito de uma palestra que ela assistiu, onde o palestrante sugeriu que o público trocasse a ideia de sucesso e de insucesso por felicidade e por infelicidade. Que as pessoas não ficassem apegadas ao que os faz bem-sucedidos, mas aquilo que os faz felizes ou infelizes, né? Que seria mais ou menos um paralelo entre as duas coisas. Mas eu confesso que eu fiquei bastante incomodada com essa analogia, até porque parece que a gente não tem outra opção que não seja estar triste, estar alegre, estar feliz, infeliz, bem-sucedido ou mal-sucedido. E ora, nós sabemos que o caminho aí entre essas duas pontas, essa estrada entre essa ambivalência, essa dualidade entre uma coisa e outra, é que é realmente de fato a nossa vida, né? O John Lennon tem uma frase que eu sempre gostei, né? Tinha uma frase que eu sempre gostei e aplico muito na minha vida, que a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Então a gente pegar e ficar falando disso ou daquilo é muito reducionista. Me lembra muito uma história de conto de fadas, né? Se conheceram, viveram umas dificuldadezinhas e foram felizes para sempre. A questão da luta do bem contra o mal é uma coisa que é um ato bastante recorrente, esse tipo de história, a gente contar às vezes para as crianças, para que elas internalizem, né, certas qualidades, certos valores, questões que realmente vão nortear em muitos momentos as escolhas delas enquanto adultas. Nós vivenciamos isso e os nossos pequenos vivenciam. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, a gente vai entendendo que viver é muito mais do que sermos bonzinhos ou malzinhos, perfeitinhos ou imperfeitinhos. Ora, qual de nós é bom o tempo todo, calmo, equilibrado, justo? Qual de nós só faz o que gostaria? Qual de nós consegue, muitas vezes, corresponder não é nem à expectativa dos outros, mas às nossas próprias? Viver é ralado. Pra gente crescer emocionalmente não é tão simples, não é simplesmente ser bom ou mal, mas é tudo que tem nesse intercurso de escolhas que a gente vai se apropriando, ou que muitas vezes a gente se arrepende, mas que também nos ensinam muito. Aquela velha história, o nosso melhor professor é o nosso último erro. Então, quando nós colocamos as situações numa ambivalência, na verdade a gente adoece muito mais o ser humano do que o colabora de fato. Porque nós ficamos com uma visão muito simplista da vida e as nossas emoções nem sempre são tão simples. Eu até separei uma história aqui para vocês, que é bastante diferente, mas que eu julgo que possa nos auxiliar bastante nessa reflexão, que diz o seguinte: havia uma cidade em que todos conviviam pacificamente. Os habitantes se entendiam muito bem, menos o prefeito, que vivia triste por não ter o que governar. A prisão estava vazia, o tribunal nunca era usado e o cartório não dava lucro, porque a palavra valia mais do que o papel. Um dia, o prefeito convidou a população da cidade para assistir à inauguração de algo que ele havia mandado construir na praça central. Com solenidade, os tapumes foram retirados e bem ali, diante de todos, surgiu uma forca. As pessoas começaram a se perguntar o que aquela forca estaria fazendo ali. Com medo, passaram a procurar a justiça para questões que antes sempre tinham sido resolvidas de comum acordo. Passaram a recorrer ao tabelião para registrar documentos que antes eram substituídos pela palavra. E, com medo da lei, voltaram a escutar o prefeito. Diz a lenda que a forca nunca foi usada, mas bastou a presença dela para mudar tudo. Penso que é bastante significativo. Isso aqui traz muito essa questão assim disso ou daquilo. Se eu faço certinho ou vou ser enforcado. A gente começa a ficar muito com o dedinho aqui para os outros quando os nossos julgamentos se tornam um tanto quanto simplistas. Como analista, eu vejo o quanto que as pessoas muitas vezes se debatem com as suas questões, como pequenas conquistas emocionais se tornam grandes conquistas ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes você se torna uma pessoa menos reativa um dia,
consegue se instrumentalizar para se comunicar melhor. Aos poucos as suas relações vão se transformando, você aprende a pedir desculpas, aprende a moderar mais a opinião antes de julgar o outro. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa por uma atitude e não damos oportunidade para ela falar, explicar o que aconteceu, a gente simplesmente julga. E quando você vai ver o pano de fundo daquela situação, era muito diferente do que você havia pensado. Isso também acontece com a gente. Muitas vezes nós queremos ter um tipo de sucesso emocional sem perceber o quanto que a gente tem que caminhar para chegar lá. Não é simplesmente eu quero ser assim. Vai ter trabalho de alma. Então, muito cuidado com essas questões assim de trocar uma coisa por outra, né? A gente tem que cuidar isso tanto na parte comportamental nossa, na parte de julgar os outros, até mesmo na nossa parte psicológica. Gostaria muito que você pensasse, que você refletisse, que se julgasse de uma forma, se você ainda não consegue deixar de se julgar, de uma forma menos ofensiva consigo mesma e com os demais. E na medida que você vai construindo uma força emocional maior, você troque os julgamentos e as dualidades por percepções, por análises diferenciadas e, quem sabe, para construções psíquicas e relacionais muito mais apaziguadas e aprofundadas no seu dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito o seu estado de espírito e a sua forma de se relacionar com a vida e com as pessoas.